Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos bater um papinho em Física 1, continuando força e movimento, mais um exercício. Hoje eu convido a vocês a fazer o exercício 9 do livro do Halliday, tá? Ele tem 2 asteriscos, tá? Então é um exercício interessante de média complexidade para a gente ler e entender. Então, eu já tenho ele aberto aqui, ó. Vamos ler o que ele fala. Uma partícula de 0,340 kg se move no plano XY de acordo com as equações x de t é igual a menos 15 mais 2t menos 4t ao cubo. E y de t, 25 mais 7t menos 9t ao quadrado. Com x e y em metros e t em segundos. Aí ele pergunta o seguinte, ó. No instante t igual a 0,7 segundos, quais são o módulo, o ângulo da força resultante a que está submetida a partícula e qual é o ângulo da direção de movimento da partícula. Então a gente vai ter que achar tudo isso aí. Vamos ver se a gente consegue trabalhar com alguma coisa aí, tá bom? Vamos ver. Então, voltando aqui para a lousa, eu vou escrever algumas coisas que a gente já tinha de informação. Então, vamos anotar. A primeira coisa, a massa da partícula, 0,34, né? Quilogramas. Essa é uma informação que a gente tinha. E o que eram as outras informações? Eram 2 equações. Então, 2 equações, uma dizia a seguinte, ela dizia que a posição x da partícula era dada por uma equação que era menos 15 mais 2t menos 4t ao cubo. Essa era a posição x da partícula, tá? E do outro lado, eu vou colocar aqui a posição y da partícula, tá? E as duas dependiam de t. Então, só olhar o enunciado ali, ó. 25 mais 7t menos 9t ao quadrado. Legal. Então, basicamente, o que isso quer dizer? Um x de t e um y de t? Bom, x de t e y de t é a posição da partícula de massa 0,34. Então, imagine que eu tivesse um plano cartesiano x e y, tá? Um plano cartesiano x e y. Onde x e y sejam localidades no espaço, localizações no espaço. Então, qual é a posição x da partícula? Vamos dar um exemplo aqui fácil. Vamos dar um exemplo. Para um instante t igual a 0, aonde vai estar a partícula? Ora, eu pego esse 0, substituo aqui. Então, a posição x vai ser menos 15 e a posição y vai ser 25. Tá? Então, como é dado em metros, então x menos 15, vamos dizer que seja aqui, ó. Menos 15 seja aqui, ó. Tá? E o y mais 25, então o y seria aqui, daria mais ou menos aqui, ó, um ponto. Tá? Deixa eu melhorar esse y. Eu vou usar a régua aqui, ó, melhor. Tá? Eita, piorei aqui, né? Ó, imagine que eu queira 10, 20, 25 e para cá 10, 15, um pouquinho para trás aqui, ó. Tá? Então o ponto de localização dessa partícula, ele é em x aqui, ó, menos 15 e em y mais 25. Então se eu cruzar esses dois pontinhos, ele vai me dar uma localização no espaço. Aqui, ó. Então, nesse ponto que eu exagerei, é onde a partícula encontra-se no t igual a 0. A partícula está naquele ponto.
E em t igual a 1 segundo? Aí você substitui 1 segundo aqui e vai calculando, beleza? É isso que o enunciado nos deu. Então a gente já entendeu como é que tá, o que está acontecendo aqui nesse problema. Mas aí vamos lembrar, eu vou reler o problema só ali no finalzinho, para a gente lembrar a pergunta desse cara, né? A pergunta desse cara é, no instante t igual a 0,7, quais são o módulo ângulo da força resultante? Então ele está perguntando da força resultante? Caramba, força resultante. E ele está me dando aquelas equações de posição que a gente aprendeu em MR e UV. Bom, o que a gente vai ter que lembrar aqui? Olha só, a gente vai ter que lembrar que força resultante é igual a massa vezes a aceleração de um corpinho, né? Então, ó, aceleração vetorial, força vetorial. Então, se força resultante, que é o que ele está perguntando, é massa vezes aceleração, eu já tenho a massa, me falta encontrar a aceleração. Bom, me falta achar esse cara, mas para eu achar a aceleração, eu vou recorrer a um recurso que a gente aprendeu lá no movimento retilíneo uniformemente variado. Qual que é aquele recurso? É que, uma vez tendo a posição da partícula, se eu derivar essa partícula, tá? Se eu derivar essa função, não a partícula, se eu derivar essa função, eu obtenho, bom, da posição eu obtenho a velocidade. E se eu derivar de novo, eu vou obter quem? A aceleração. E é o carinha que eu quero, é a aceleração, para eu obter a força resultante. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma derivada de x em função da variável t, tá? A derivada da função x, mas eu estou derivando em função da variável t aqui, tá? Então, vamos lá. Derivando esse cara, derivada aqui de constante não dá nada, né? Derivada de t é t a primeira, tomba, vira 2 vezes t elevado a zero. Então, t elevado a zero é 1, então 2 vezes 1. E menos, vamos lá, vamos tombar esse cara, ó. Vai dar 4 vezes 3, 12, então 12 vezes t ao quadrado. Bom, e vale lembrar isso, muito importante, que essa é a minha equação da minha velocidade em x, tá? Da minha velocidade em x. Eu vou fazer a mesma coisa ali do lado de lá, tá? Vou fazer a mesma coisa do lado de lá, para eu descobrir a minha velocidade em y. Então, olha só, minha derivada da função y em função da variável t. Derivada de constante é zero. Essa derivada t a primeira cai, fica 7, menos esse cara 2 cai, fica 18 vezes t a primeira. Beleza? Ah, e lembrar que isso é a velocidade em y. Essa é a velocidade em y. Porque a derivada da posição em função do tempo é a velocidade. Então, já chegamos em alguém mais interessante. Agora, para finalizar, eu quero achar a aceleração. Tá? Então, eu vou achar a aceleração em x e a aceleração em y. Vamos lá, então. Ó. Vou derivar aqui. Ó. Derivada da função velocidade em x em função da variável t. Então, vamos lá, vamos derivar? Derivada de 2 é constante, então some. Derivada desse cara, o 2 tomba, fica menos 24t a primeira. Menos 24t a primeira. Essa é a derivada da velocidade, portanto, é a aceleração em x. Essa é muito importante. Vamos fazer o mesmo processo para o eixo y, tá? Vou fazer o mesmo processo para o eixo y. Então agora, ó, eu vou derivar a função v de y, a função velocidade, em função da variável t. Em função da variável t. Então vamos derivar essa galera. Derivada de constante dá zero. Derivada deste carinha aqui, desse termo, t a primeira desce, fica menos 18, tá? E só, não tem mais nada. Como é só menos 18, então eu vou colocar a unidade aqui, ó, metros por segundo, porque é a aceleração.
Então, essa é a minha aceleração em torno dos eixos Y. Beleza? Então, agora sim, eu achei a minha aceleração em x e a minha aceleração em y. A minha aceleração em x é menos 24t e a minha aceleração em y é menos 18, não depende de t. Em qualquer instante ela vale menos 18. Essa aqui não. Quando t vale 1, vale menos 24. Quando t vale 2, menos 48. Quando t vale 3, menos 72. E assim vai. Beleza? Então, mas o t não vale 1, nem 2, nem 3, nem 4. Quanto é que o t valia? Ele me pedia no instante t igual a 0,70 segundos. Se eu não me engano, 0,70 segundos. Então, com isso, eu vou substituir aqui, ó, esse 0,70, eu vou fazer de roxinho para ficar igual. Esse 0,70, eu vou substituir ele aqui, ó. E aí, eu vou achar o meu vetor aceleração. Então, olha só, o meu vetor aceleração, eu vou escrever aqui embaixo. Agora eu vou juntar x com y, tá? Mas eu vou deixar indicado quem é x e quem é y. 24 vezes 0,7, pessoal, vai dar 16,8. Como é negativo, vai dar menos 16,8. Pessoal, como é em torno do eixo x, nós estamos na horizontal, então a gente vai escrever, ó, I, o meu versor I, tá? Beleza? E agora, a minha aceleração deu menos 18 em y e não depende de t, não tenho que multiplicar por nada. Então vai ser menos 18, agora não esqueça, é em torno do eixo y, né? Em relação ao eixo y. Então não é em torno, estou falando em torno, mas está errado, é em relação, tá? Então essa é a minha aceleração. Vou colocar a unidade aqui, ó, para a gente não esquecer nunca. Metro por segundo ao quadrado. Maravilha, quase terminamos, né? Quase terminamos, porque ele não queria exatamente isso. O que ele quer? Ele quer a força resultante, a força resultante. Então, pessoal, eu vou ter que dar uma apagada aqui para a gente continuar. Eu vou apagar isso aqui, ó, vou apagar as derivadas, mas aí você já pode pausar o vídeo para copiar e fazer no seu caderninho. Beleza? Então pronto, ó. Mas eu vou deixar a nossa aceleração aqui. A aceleração a gente já encontrou. Agora o que nós vamos fazer? Vamos achar a força resultante. Se força resultante, né, é massa vezes aceleração, então eu vou pegar a massa que vale 0,340 e multiplicar por essa aceleração, né? Então eu vou pegar 0,340 vezes menos 16,8, tá? E aí se você fizer essa continha, calma, que eu não fiz, deixa eu pegar minha calculadora. Vou pegar minha calculadora aqui, ó. Ponto 340 vezes 16,8 dá 5,712 negativo, então menos 5,712. Não esqueça do versor, tá? Então escreve aí versor I, tá? E depois ponto 340, que é a massa, vezes menos 18, dá menos 6,12. Menos 6,12, tá? Não vamos esquecer do versor J, tá bom? Então, esse finalmente é o valor da nossa força resultante. Agora vamos ver o que ele pedia exatamente em cada item. Vamos lá. No item A, ele pedia o módulo dessa força. Então, para eu achar o módulo, vou fazer aqui o módulo para gente. Para eu achar o módulo da força resultante, eu não posso entregar em função de x e em função de y. Eu tenho que jogar todo mundo na raiz e elevar ao quadrado, né? 5,712 ao quadrado mais 6,12 ao quadrado. Vamos fazer essa continha aqui. Mais
5.712 ao quadrado, tira a raiz, 8,37. 8,37 Newton. Então, letra A, qual é o módulo da força resultante? 8,37 Newton, beleza? Módulo da força resultante. Letra B, qual é o ângulo em relação ao semi-eixo x positivo, tá? E qual é o ângulo da direção de movimento da partícula? Tá bom. Então vamos lá. Essa daqui é interessante, ó. Tem mais coisas então. Então a letra A tá resolvida aqui. Letra A. Vamos lá. Letra B, ele pergunta qual é o ângulo, ó, cadê? Deixa eu ver. O ângulo da força resultante. Então, note que a força resultante, tá? Note que a força resultante, deixa eu apagar essa aceleração. Note que a força resultante, ela é menos 5,712. Então, imagine só, se eu tivesse uma força resultante em termos desse ponto, seria menos aqui, ó, 5,712, beleza? E depois, para baixo, seria menos 6,12. Para baixo, né? Seria, ó. Porque é menos, né? 6,12. Então, eu tenho menos em x e menos em y. Portanto, para a esquerda e para baixo. A minha força resultante de 8,37, ela vem daqui e vai até aqui, ó. Exatamente. Até aqui. Beleza? E ele pergunta qual é o ângulo dela em relação... Vamos lá, ler até de novo aqui, ó. Em relação ao semi-eixo x positivo. Então, qual é o ângulo que essa força está em relação a esse ângulo aqui, ó? Em relação ao semi-eixo x positivo, né? Semi-eixo x positivo é para a direita, assim, né? Então, vamos encontrar. Uma maneira boa da gente encontrar esse cara, por exemplo, é descobrindo, por exemplo, este ângulo θ. E olha esse ângulo θ. Esse ângulo θ tem uma tangente, cateto oposto sobre adjacente. Então, ó, a tangente de θ é igual a 6,12 dividido pelo cateto adjacente, 5,712. Pega a calculadora aí, ó. 6,12 dividido por 5,712 dá 1, alguma coisinha. Aí você faz arco tangente, né, que na calculadora é tangente a menos 1, e descobre o ângulo. E viu que θ vale 46,97 graus. Então esse ângulo a gente descobriu, tá? Esse ângulo a gente descobriu. Então dá uma olhada só. Se eu for traçar, cadê a outra caneta? Se eu for traçar o eixo X, opa, esse é o eixo Y, esse é o eixo X, a minha força, ela está assim, ó. A minha força está assim. E quanto vale este ângulo aqui, ó? 46,97. 46,97. Só que ele quer essa medida do ângulo em relação a esse semi-eixo X aqui, ó. Tá? Bom, então em relação a ele, falta quem? Falta 90 graus, tá? Falta 90 graus. Então eu vou pegar 46,97 e vou somar na 90 graus e fica 136. Então a resposta da letra B é 136,97 graus. Porque eu peguei esse 46 que eu já tinha e somei com 90 graus, porque ele queria em relação ao eixo X positivo. Então ele queria esse ângulo aqui, ó. Tá? Beleza?